Olá, bom dia. Como vocês estão? Suportando aí o nosso oitavo dia de quarentena. Nossa, uma semana inteira focados em casa. Quantas notícias desencontradas, quanta propaganda sendo feita, quanta coisa acontecendo. No meio de tantos sinais, no meio de tantas coisas, eu me pergunto: o que é verdade e o que é mentira? Eu fico grato a Deus por você que acompanhou esta série de estudos sobre os eventos finais, essa série de estudos que estamos fazendo aqui. E só para recapitular um pouco o que nós vimos até agora, não sei se você vai lembrar, se você vai acompanhar comigo. Bom dia, Agostinho. Feliz sábado, amigo. Tudo bom? Nosso líder na igreja de Terra Nova está conosco. Feliz sábado, meus queridos. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente porque o sábado é um dia diferente. E hoje é sábado, 28 de março. E eu queria, antes de orarmos, lembrar essa nossa jornada até agora, né? Nós vimos que não temos por que temer. O que estamos vivendo não é uma crise, ainda não é o final de todas as coisas, mas serve de alerta porque estamos vendo acontecer uma preparação, o mundo se prepara para receber, para o que está para acontecer. Nós vimos que sim, o mundo está em crise. E vimos também que esta crise não tem a tendência de melhorar. Ainda não é o fim, mas eu até brinco às vezes, né? É o princípio das dores. A Igreja de Deus, ela tem um papel importante no meio de tudo isso. Deus destinou um povo, separou um povo e entregou a este povo a sua última mensagem. Quando eu falo povo, eu não estou me referindo apenas a igrejas, mas a palavra do Senhor que diz que há ovelhas que não são ainda deste aprisco e que compete a Ele ir buscá-las. E por isso Deus separou um povo e deu a ele um evangelho eterno que precisa ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo, sendo anunciado em alta voz. Vimos que a última mensagem de advertência foi dada ao povo de Deus em Apocalipse 14, versos de 6 a 12. Nós vimos que enquanto o mundo testa as suas leis, enquanto o mundo organiza-se para o que está acontecendo e testa a possibilidade de leis poderem interditar cidades, leis poderem fechar comércio, quando as coisas estiverem assim acontecendo, servirão de alertas para nós, porque mais à frente leis irão agir para obrigarem o povo de Deus a aceitar determinados ensinos, determinadas dias de guarda. A verdade é essa. Nós vimos que o povo de Deus está hoje sendo selado. Nós vimos lá no livro de Apocalipse que o povo de Deus está sendo selado, né? Nós vimos que o anjo pede para que os quatro que segurem os quatro cantos da terra, os quatro ventos, segurem um pouco mais para que sejam selados na fronte os servos do Deus vivo, os filhos do Deus vivo. Nós vimos que, segundo Ezequiel, o selo, o sinal entre Deus e o seu povo, Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20,
é o Santo Sábado, o sábado bíblico. Nós vimos que no livro do Apocalipse, aquilo que Deus faz, o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, tenta copiar. Se existe a Trindade na Bíblia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no livro do Apocalipse existe o dragão, a besta e o falso profeta. A Trindade santa, a Trindade satânica. O inimigo o tempo inteiro tentando copiar a Deus. E se o dia de Deus... bom dia, Miriam, feliz sábado, que bom que você está conosco esta manhã. Deus seja louvado. Se Deus tem, na verdade, um selo, e o selo de Deus é um dia de guarda, é um dia de adoração escolhido por Ele, e o inimigo tenta copiá-lo de todas as formas, então eu entendo, através da palavra do Senhor, que a marca da besta, aquilo que identifica os servos do mal, também é um dia de guarda. Nós vimos no capítulo 17 de Apocalipse que a grande meretriz, ela é mãe, ela tem filhas que também são meretrizes. Nós vimos que o mundo religioso, ele se organiza, ele está sendo neste momento organizado em 2 dias de guarda. Nós vimos que o protestantismo se uniria ao catolicismo e ao espiritismo para formarem um único e grande bloco. Sendo assim, meus queridos, um período de sacudidura começa a acontecer na Igreja de Deus. Tudo aquilo que puder ser provado, tudo aquilo que puder ser sacudido na minha e na sua vida será. Nós vimos que neste momento, mais do que nunca na história da humanidade, precisamos nos santificar. Precisamos consagrar a nossa vida a Deus. Precisamos de uma forma mais intensa e mais forte, retirar de dentro de nós tudo aquilo que nós sabemos nos agrada, nos faz bem, nos faz sentirmos melhor, mas não agrada a Deus. Nós vimos também que em meio ao período da sacudidura, que já está começando na nossa igreja, que já está começando no meio do nosso povo, do povo de Deus, o Espírito Santo seria derramado de uma forma mais intensa. Nós vimos, através do Espírito de profecia, que o derramamento do Espírito Santo equivocadamente é colocado para o futuro da igreja, mas ele é uma realidade hoje. O derramamento do Espírito Santo acontece no início do período da sacudidura. Acontece nesse pequeno período de angústia que nós estamos vivendo e não para o futuro. Nós vimos que para passar pela sacudidura e pelo período de angústia, que segundo o profeta Daniel, no capítulo 12, o verso 1, é algo que nunca havia acontecido na terra. Segundo a palavra profética, os que passarão ilesos por este período que está começando são aqueles que foram batizados, que receberam a chuva serôdia. Nós vimos que na mesma manifestação do Espírito Santo para o plantio, que no Oriente Médio, que ali no meio dos semitas daquela época, haviam 2 chuvas importantes. A chuva que preparava a semeadura e a chuva que amadurecia para a colheita. A primeira, chamada de chuva temporã, preparava a terra para o plantio. O Pentecostes foi a chuva temporã, preparou o terreno para que o povo de Deus pudesse crescer, florescer. Nós vimos que no meio da igreja há o joio. O inimigo veio e à noite na escuridão plantou a má semente no meio da igreja. Esta má semente, dando seus maus testemunhos,
induzem o povo de Deus à blasfêmia, induzem o povo de Deus à vaidade, induzem o povo de Deus à arrogância, induzem o povo de Deus a abandonarem a Deus, para não mais serem povo de Deus. Nós vimos que o testemunho que o joio dá, infelizmente, se possível, arrebataria todos os eleitos. Nós vimos que o derramamento do Espírito Santo, o processo de sacudidura são necessários para purificar o povo de Deus, para fazer com que o povo de Deus se santifique ainda mais para os dias que estão à nossa frente. Nós vimos também que o tempo de salvação, o tempo em que a salvação ainda será possível para a humanidade, ainda se estenderá um pouco mais. O testemunho dos santos de Deus em meio às provas e dificuldades, primeiro, será uma afronta, um agrave ao joio, que diante da santidade do povo de Deus tem os seus maus desígnios revelados. Nós vimos também que o testemunho dado no período de angústia pelo povo de Deus atrairá as últimas ovelhas do rebanho do Senhor, que ouvindo a sua voz através do testemunho de santidade e de firmeza de caráter, desejarão então se unir a este povo. Nós vimos que dentro em pouco tempo, e pouco tempo nos resta para a missão que temos a cumprir, dentro em pouco tempo, uma voz será ouvida no santuário celestial. As mesmas palavras, a mesma voz, mas em tom diferente. A voz que foi ouvida na cruz, em meio a gemidos. Pai, está feito, está consumado. A mesma voz sairá no capítulo 16 de Apocalipse. A mesma voz é ouvida, dizendo, está feito, está consumado. Neste momento, Cristo lança o incensário de sua mão, retira suas vestes sacerdotais, não há mais intercessão, não há mais perdão. O que há agora é apenas a vinda do Filho do Homem. E hoje nós queremos falar justamente sobre o último período de angústia, quando o mundo se preparar para o que está à nossa frente. Eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a Santa Bíblia, e esta Bíblia aqui que eu estou usando é a Bíblia que comemora os 50 anos do evangelismo da Semana Santa. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e logo após a oração iremos abrir em Apocalipse capítulo 7. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai Santo e Deus Eterno, te agradecemos, Senhor Deus, pela tua mão poderosa em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por esses 8 dias em que estamos a cada manhã estudando a tua palavra, interpretando, Senhor Deus, os sinais que estão à nossa frente, o que está acontecendo hoje e o que irá acontecer no nosso futuro. Por favor, Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos compreender e glorificar o nome de Jesus. Por favor, fica conosco. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 7, o verso 14, diz assim. Vamos ler a partir do verso 13 para a gente entender melhor. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes.
Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará à fonte das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A gente gosta de ouvir essas palavras lá no capítulo 21, mas que lindas essas palavras hoje. Os que vêm da grande tribulação estarão em pé diante do trono de Deus. O próprio Cordeiro os apacentará, e o Pai de amor e misericórdia enxugará dos seus olhos as últimas lágrimas. Esse período de angústia e essa perseguição que se levantará diante do povo de Deus, que muitas vezes parece utopia, que muitas vezes parece uma grande loucura, uma grande insanidade, como os dias em que estamos vivendo também pareciam há alguns meses atrás, alguns poucos meses atrás, nos mostram que a palavra de Deus se cumprirá. O período de angústia, de tribulação, do qual se refere o texto que acabamos de ler, ele se faz necessário. Serão tempos difíceis. Quando as pragas começarem a cair, quando os flagelos começarem a cair, quando a humanidade começar a passar por dificuldades muito maiores do que as de hoje, quando o poder religioso se unir a um poder político-militar, quando a besta que emerge das águas, do mar, e a besta que emerge da terra se unirem à segunda para dar autoridade e poder à primeira, a segunda com seu braço militar para fazer cumprir os desígnios da primeira. Quando isto acontecer, e leis sobre os dias de guarda começarem a acontecer, em paralelo a tudo isso, flagelos, pragas, pestes começarão a sobrevir à terra. Irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, você já parou para pensar como isso irá acontecer? Você lembra há alguns anos atrás, eu creio que há uns 5 ou 7 anos atrás, quando uma mulher foi arrancada de dentro da sua casa e espancada até a morte diante da família por causa de um boato? Porque alguém disse que ela havia sequestrado e matado uma criança, e a turba enfurecida veio sobre ela, mataram a mulher na frente da sua família. E quando haviam saciado o seu desejo de vingança, alguém disse: foi mentira? E agora? Imagine essa mesma turba enfurecida, sofrendo com flagelos, sendo atormentadas pelas 7 últimas pragas que caem sobre a terra. E quando esta turba tiverem dos seus líderes religiosos a informação de que tudo isso está acontecendo, porque um grupo de pessoas radicais, como eles chamam, né? A palavra da moda são as fobias, né? São homofóbicos, teofóbicos e as fobias. E quando tudo isso estiver acontecendo e os líderes religiosos nos apontarem como motivo pelo qual a humanidade está passando pelo que está passando, quando líderes religiosos poderosos puderem e disserem a seus seguidores:
aos seus fiéis, fiéis a estes líderes religiosos e não ao Deus do céu, quando estes homens de poder disserem aos seus fiéis que o dia do domingo está sendo profanado por um grupo fanático religioso e que o que está acontecendo é o castigo de Deus por causa deste grupo religioso, o que você acha que essas turbas que hoje fazem o que fazem por causa de boatos, quando tiverem leis que lhes deem o aval para que persigam, prendam e matem, o que vocês acham que vai acontecer? Por isso, o povo de Deus precisa mais do que nunca se santificar na verdade. Por isso que precisamos nos fortalecer na verdade. Meu irmão, minha irmã, só aqueles que estiverem plenos do Espírito Santo suportarão os dias. Diante da mera possibilidade, muitos já abandonarão a fé. Mas o pequeno povo de Deus remanescente jamais será deixado a sós. Quando a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo se afasta da terra, o Espírito Santo está se afastando do coração do homem. Mais do que nunca, o homem será deixado entregue nas suas próprias paixões. Quando o Espírito de Deus, que freia o impulso maligno do homem, se retirar deles e Satanás tiver pleno domínio sobre a humanidade, que terríveis dias estão para vir. Mas o que me conforta o coração é saber que o Espírito Santo se afasta desses homens, porque a sua atenção, a atenção do céu, será totalmente voltada, totalmente devotada para os fiéis. Anjos fortes e poderosos nos guardarão. Quando as turbas enfurecidas partirem contra nós, no livro Eventos Finais, a promessa é de que anjos fortes e poderosos nos guardarão. Estes anjos, em forma de guerreiros, irão agir para defender o povo de Deus, para impedir que o mal ponha sua mão sobre nós. Eu já falei aqui e volto a repetir. Satanás não tem poder sobre mim. Satanás não tem poder sobre você, além daquele que eu dou a ele. As pequenas concessões que eu faço na minha vida, as pequenas brechas que eu abro através dos meus maus costumes, da minha vaidade, dão ao inimigo da minha alma, dão ao inimigo da nossa alma o poder e a autoridade sobre a minha vida. Eu pergunto a você, irmão, eu pergunto a você, irmã, o que está dando ao inimigo poder sobre você? O que você ainda faz que te agrada, que te faz se sentir bem, que te faz se sentir melhor, que te joga para cima? E cuidado, porque tudo que se joga para cima cai. E que você sabe que não é a vontade de Deus. Pastor, mas eu gosto. Viva de acordo com assim diz o Senhor. Pastor, mas me faz bem. Aquele que não negasse a si mesmo e tomar a sua cruz, não será digno. Meu irmão, quando tudo isso estiver acontecendo, quando decretos de morte surgirem sobre o povo de Deus, eu pergunto a você, você estará pronto? Há um hino que eu não me sinto confortável para cantar. Um hino que diz: eis-nos prontos, disse o Mestre, a comigo padecer, aliás.
e de pronto respondemos, eis-nos prontos a morrer. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Será? Eu não me sinto confortável em cantar este hino, porque eu ainda percebo coisas em minha vida, coisas no meu coração que eu não entreguei a Cristo. Como posso dizer, estou pronto para morrer pelo meu Senhor, quando aquilo que o meu Senhor pede de mim, abandona o teu mau costume, se consagra, se entrega a mim. Eu digo, não, não pode, isso aqui me faz bem, eu não vou abandoná-lo. Lembre-se, irmão, lembre-se, irmã, a vaidade foi o que tirou Satanás do céu. Foi o que fez com que Lúcifer virasse o dragão. Não estou aqui falando de se vestir feio ou andar feio ou não ter ou não... Não é isso. O que eu estou falando é submissão à vontade de Deus. O que eu estou falando é de colocar os meus desejos abaixo dos desejos de Deus. É compreender que o assim diz o Senhor é muito mais poderoso do que o assim diz o pastor. Homens não são exemplos. Cristo é o único exemplo. E queridos irmãos, quando essas coisas começarem a acontecer e ainda não estão acontecendo, que promessa maravilhosa o Senhor nos faz. Ninguém poderá passar pelos poderosos guardas posicionados ao redor dos que são fiéis a Deus. Alguns serão atacados ao fugir das cidades e dos povoados, mas as espadas levantadas contra eles se quebrarão e cairão frágeis como palha. Eles estarão em grupos diferentes e em todas as partes da terra, e serão provados individualmente, não em grupo. Cada um terá que resistir às provas por si mesmo. Cada um de nós será duramente provado. Eu fiquei observando esses dias, quando as nossas igrejas foram fechadas, não por questões de dias de guarda, mas por questões sanitárias. Eu vi tantas pessoas falarem, tantas pessoas reclamarem, porque a igreja estava fechada, porque não ia para o culto. Mas são as mesmas pessoas que chegam na escola sabatina às 10 horas. São as mesmas pessoas que não participam dos pequenos grupos. São as mesmas pessoas que não vão aos cultos de quarta-feira, mas reclamaram porque a igreja estava fechada na quarta-feira. Que diferença faz na sua vida se a igreja fechou, se você não chega na hora do início do culto? Que diferença vai fazer na sua vida se a igreja fechou, se na quarta-feira você não vai para a igreja? Se no domingo o seu culto é diante da TV? Que diferença fez? E aqueles que frequentam os cultos, aqueles que são fiéis a Deus, ao invés de reclamarem, se colocaram de joelhos. Enquanto que os murmuradores que não frequentam a igreja, que chegam na hora do culto, chegam às 10 e saem às 11, que não participam mais da escola sabatina, que não estudam a lição é em branco. Estes são os que murmuraram. Quando os professos guardadores do sábado verdadeiramente se santificarão. Quando os verdadeiros guardadores do sábado se levantarão nas madrugadas para buscarem a face do seu Deus. Eu não sei dizer de onde vem a ideia de que eu tenho que buscar a face de Deus na primeira hora do meu dia. Eu sei que tem gente que acorda às 10 horas da manhã, tem gente que acorda às 11, tem gente que acorda às 8.
O que eu sei é que o meu exemplo se levantava de madrugada para orar. Eu sei que aquele que é o meu exemplo passava noites inteiras em oração. Irmão, irmã, temos que nos consagrar. Cristo é o nosso exemplo, temos que colocar os nossos pés por onde ele andou. Cada um de nós tem nossas dificuldades, mas as nossas dificuldades não se comparam hoje ao que está por vir. E se não nos prepararmos hoje, se não houver dentro de nós o reavivamento espiritual e a reforma das nossas atitudes e dos nossos pensamentos, enquanto estivermos buscando parcialmente ao nosso Deus, ao invés de buscá-lo de forma total, não chegaremos ao céu. Não suportaremos o que está à nossa frente, quando hoje já não conseguimos e estamos em dias de paz, de tranquilidade. Durante essa quarentena, cada um teve que ficar na sua casa. E quando as leis dominicais vierem, e quando as coisas se complicarem, quando as turmas enfurecidas partirem contra nós e não tivermos mais casa, como pastor, minha preocupação com o meu rebanho é que nenhum se perca. Mas nem Cristo conseguiu. Houve um que se perdeu. Mas como pastor, eu não quero ouvir da boca do meu Senhor que eu não avisei. Que muitos do meu rebanho se perderam porque eu não falei a verdade. Irmão, irmã, precisamos hoje buscar ao nosso Deus. Precisamos hoje nos consagrar. Tenha certeza de que Deus está no controle da sua vida e o que Ele mais deseja é te salvar. O que mais Deus deseja hoje é dar ordem aos seus anjos para que te guardem. Não de um vírus, porque isso não é final dos tempos, isso não é volta de Jesus, isso é um ensaio. O mundo está ensaiando leis com alcance maiores em situações de risco para que no futuro, quando os flagelos começarem a cair sobre a humanidade e eles pararem e perceberem que falta água potável na casa deles, mas na casa dos santos a água é boa. Quando eles perceberem que estão adoecendo, mas aqueles que seguem os princípios de saúde da igreja, que seguem os princípios divinos de saúde, dados ao espírito de profecia, não adoecem. Quando tudo isso começar a acontecer e as suas autoridades lhes derem ordem para que resolvam o problema, extinguem a ordem para extinguir o problema, como iremos suportar? Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, porque parece que o nosso povo já não crê mais nessas coisas. Parece que deixamos de crer na firme e segura palavra profética. E aí quando vem essas coisas, há um tumulto, quando deveríamos estar calmos, serenos, de joelhos, orando. Meu irmão, minha irmã, precisamos nos consagrar hoje. Precisamos cada vez mais do reavivamento da nossa vida espiritual. Precisamos reformar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para colocá-los na linha correta, na forma de que o Espírito de profecia oriente, através da palavra de Deus. Amanhã nós vamos estudar o último capítulo desse livro. A
volta de Jesus. E a pergunta é: achará o Senhor fé na terra quando vier? Achará o Senhor fé na terra? Como o meu Senhor me achará? Meu irmão, minha irmã, hoje o Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja. E assim como aconteceu com as virgens, que não podiam compartilhar do seu azeite com aquelas que não se prepararam, assim será nos nossos dias. Os que receberem o Espírito Santo não terão como compartilhar com os que não se prepararam. Por favor, irmão, tenha misericórdia, se consagre, busque a Deus, busque nas madrugadas a sua comunhão diária. Para mim foi uma bênção passar essas manhãs com vocês. Eu me levanto às 4 horas para orar, para preparar a mensagem que eu já estudei, mas eu preciso recapitulá-la. E quando abrimos a câmera, estamos felizes porque o Senhor Deus conduzirá. Filho meu, abre o teu coração. Será que nós não podemos nos alertar para o que está acontecendo? Quando olhamos para o capítulo 3 de Apocalipse e percebemos Deus, Jesus, fora da sua igreja, batendo na porta e pedindo para entrar. A gente costuma usar esse texto para falar daqueles que precisam abrir o coração para aceitar Jesus, mas o texto não está falando disso. O texto está falando de Jesus fora da igreja, batendo na porta e pedindo para entrar. Eu sou a igreja. Você é a igreja. E que terrível situação a nossa, se não nos consagrarmos, se não deixarmos o Senhor conduzir as nossas vidas, se não nos santificarmos na verdade. Eu vou orar agora. E nesse momento que estamos no nosso penúltimo encontro, eu quero pedir a Deus para que tenha misericórdia, para que nos ajude a abandonar os nossos maus costumes, que nos ajude a nos consagrarmos a Ele de uma forma verdadeira e total. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, Deus Todo-Poderoso, nesta manhã de sábado, nós te agradecemos e louvamos o teu nome por quem tu és. Tu és Deus e não há outro igual a ti. Tu és aquele que nos adverte incessantemente. Tu és aquele que nos chama ao arrependimento, à consagração das nossas vidas. Ó Pai, eu te peço nesse momento pelo meu irmão, que já não consegue mais entregar os seus maus costumes. O pecado já se tornou parte de nós, da nossa personalidade. Se não fosse bom, se não nos fizesse bem, não seria uma tentação para nós. Mas precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Precisamos morrer para o mundo, Senhor Deus, para que possamos nascer verdadeiramente para Ti. Tem misericórdia do Teu povo. Consagra-nos, Senhor Deus. Nos ajuda a nos libertarmos dos nossos medos, das nossas angústias, do nosso eu, que nos empurra para baixo. E nos ajuda, Senhor Deus, a elevarmos a nossa mente, elevarmos o nosso coração.
para que nos consagremos verdadeiramente a Ti, Pai amado. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda a verdadeiramente sermos filhos de Deus. Eu oro por este homem, pai de família, cujo sonho é ver seus filhos chegarem ao céu. Que o Senhor dê a ele sabedoria para discernir os seus maus costumes e para conduzir a sua igreja, que é a sua família, na santidade ao Senhor. Por favor, fica conosco. Nos dá um sábado de paz e alegria na tua presença e na presença dos santos anjos. Nós te rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.